Oi pessoal, nós estamos começando hoje aqui no canal Biolodúvidas mais um quadro do Bioconversa. Eu sou Andresa Aquino e hoje nós vamos falar de um assunto totalmente pertinente na atualidade. E claro, nós convidamos uma pessoa bastante especial, ela que é professora universitária, é psicóloga, a Simara Bandeira. Olá pessoal, bom dia. Eu sou Simara, sou psicóloga, como a Andresa falou, psicóloga de abordagem psicanalítica, minha vertente é a psicanálise, e sou professora universitária com muito amor também, para estar sempre em contato também com esse campo do conhecimento que eu acho que é muito importante. Pois é, pessoal, Simara, ela também é minha professora, tenho muito orgulho, sou maravilhosa, e não vamos dizer o currículo dela, senão vai ser o ano todinho aqui no Biolodúvidas. Gente, hoje nós vamos falar de saúde mental nas redes sociais. E é por isso que a gente convidou a Simara Bandeira. E claro, a gente não pode deixar de lembrar que no mês de julho o Instagram ocultou as curtidas nas fotos. E aí o Instagram usou a justificativa que é para diminuir a questão do ego, fazer com que as pessoas se sintam melhor com sua própria imagem. E aí a gente vai fazer uma análise sobre essas questões das redes sociais, envolvendo principalmente essa temática que o Instagram fez. E aí, Simara, você considera uma atitude plausível do Instagram? Você considera que realmente essa questão do número de curtidas atinge, de certa forma, a saúde mental dos usuários? Então, acho que antes mesmo da gente fazer a análise do ponto específico do Instagram, a gente tem que fazer uma análise de todas as contingências que antecedem esse processo da ocultação, das curtidas, dos likes. A gente tem que fazer uma análise do contexto das transformações sociais, históricas, políticas, econômicas, morais em que nós estamos vivendo. Tudo isso a gente percebe que vivemos numa sociedade em que nós beiramos, e somos meio que submissos às transformações tecnológicas e que elas acabam por influenciar especificamente a nossa subjetividade. Então, Lesch, ele coloca que hoje vivemos numa sociedade que é a hipermodernidade, O mundo contemporâneo é a hipermodernidade. E aí, por que vem esse nome, hiper, Porque se a gente for parar para analisar, vivemos hoje um contexto na sociedade do excesso. Nós somos marcados pelo excesso. Inclusive, nesse sentido do Instagram, o excesso de imagem, o excesso de curtida, o excesso, inclusive, de uma imagem egóica, Um autor, Christian Dunker, que ele é psicanalista, ele fala que nesse sentido, as redes sociais, elas funcionam como uma macrocefalia em nós. Nós nos achamos como semideuses, A gente acha que temos um poder muito grande, em que nós temos um poder de bloquear, desbloquear, curtir. Então, é um poder que há em nós. Então, essa macrocefalia egóica que existe, acaba que a gente desenvolve, Uma sensação de que está ao nosso controle o tempo inteiro, Essa sensação das relações sociais, do domínio da imagem, do domínio em relação ao outro. No entanto, ao mesmo tempo que a gente pode ser juiz, nós também, em algum momento, nós somos também réu, Então, acaba que sempre é um processo antagônico. Sim. E aí, nesse sentido, a gente pode perceber que as curtidas do Instagram, elas trazem uma questão muito mais ampla por trás. Porque o Instagram, ele agora tenta remediar um processo que talvez não seja mais tão remediável assim. Porque já está instalado esse modus operandi da sociedade. Que, de certa maneira, o Instagram, ele funciona, Nós vivemos na sociedade do espetáculo. A gente para perceber que funciona o Instagram como uma vitrine, é uma grande vitrine. E que se a gente parar para perceber, é como se todos nós somos produtos que são consumíveis. Então, uma curtida é realmente um processo quase que de mais-valia. Se a gente for parar para perceber, num contexto bem crítico mesmo da questão. Então, deixar de curtir ou ocultar o valor desse produto é algo que pode realmente atravessar e trazer impactos muito significativos para a subjetividade dessas pessoas que já estavam tão condicionadas nesse processo. Então assim, pessoal, além disso, de envolver essa temática do Instagram, que foi uma polêmica muito grande. Sim. A gente também quer saber assim, como que as redes sociais afetam a saúde mental dos seus usuários,
porque as pessoas estão sempre o tempo todo ligadas na rede social, esquece de fazer alguma coisa porque está mexendo no celular. Então, assim, como que afeta a saúde mental? Pronto, aí já é uma questão bem interessante. Andressa está me fazendo essas perguntas, ela está com o celular na mão. E é interessante que hoje, se a gente for fazer uma análise, principalmente esses aparelhos como os smartphones, enfim, que nos permitem essa acessibilidade direta aos conteúdos das redes sociais, eles são meio que um apêndice do nosso corpo. É como se já fosse uma extensão do nosso corpo. Sim. A gente já acorda, já pega ali, não consegue, mas já faz parte do corpo, já está introjetado. Então, esse já é um dos primeiros sinais. A sensação de desespero que dá se você toca no seu corpo e você não sente. O seu celular, por exemplo, né? Ou então um notebook, um aparelho eletrônico que é desses que você realmente mantém no seu dia. Então, já é um dos principais, um dos primeiros sinais que a gente começa a perceber, né? Como se já fosse uma extensão do corpo, um apêndice mesmo do nosso corpo, né? E aí já é uma questão que a gente analisa. Outro ponto que a gente começa a perceber é que quando nós estamos nesse processo de estar dentro das redes sociais, envoltos nessa perspectiva, nós estamos, né, de acordo com a psicologia, especificamente dentro da lógica da psicanálise, nós estamos dentro quase de que um transe, funciona como que um transe, porque como está tudo dentro do nosso controle, domínio, a nossa fantasia, ela consegue se concretizar de algum modo dentro dessas redes, né, porque a gente consegue fazer o que a gente não faz no mundo real ali, simbolizar nas redes sociais, né, então a pessoa que é inibida, ela consegue criar um perfil fake e falar e fazer coisas que ela não faria no mundo real, por exemplo, né? Discussões, problematizações, ou até mesmo os jogos, os outros modos de se desenvolver, né, nos campos das redes sociais, em que as pessoas funcionam como uma espécie de simulacro. Né? A nossa vida, ela passa a ser um certo simulacro nas redes sociais. Então é aquela questão do campo, do que é perfeito, do que é belo, do que é imagético, né? Do que é bonito de se ver, de se pensar. Não há lugar para o errado, para o imperfeito, todo mundo é feliz, para a infelicidade, não há, né? Não há lugar para a falta. É sempre o que? A questão do excesso. Então, ali nunca vai ter um discurso vazio, nunca vai ser um lugar de falta, é sempre um lugar em que vai ter simulacro voltado para sempre a completude, digamos assim. E isso afeta muito a perspectiva da saúde mental das pessoas, com certeza. Porque a gente percebe que, voltando, né, para a tua discussão, o campo do mal-estar dentro das redes sociais, a gente pode fazer uma análise de 4 pontos significativos. O primeiro, em relação ao corpo, né? O corpo, eu acho que é um dos mais afetados no nosso cenário dessa hipermodernidade, né? O corpo digamos, o principal alvo em que as redes sociais sabem, a mídia, o marketing e o capitalismo, né? Eles direcionam, né, o corpo a essa imagem desse simulacro. Então, são muitas imagens do que pode ser feito, facilidades, esse corpo como deve ser moldado, modelado. Então, há uma imagem sobre esse corpo, como ele deve ser, né? A saúde desse corpo, como ele deve ser moldado. Então, vive-se em função desse corpo. Se você parar para analisar, vive-se realmente em função desse corpo, em nome de uma dita saúde? Não necessariamente, sabe-se que a questão do marketing, da publicidade e do capitalismo que homogeneiza desses corpos, né? Eles realmente têm muito mais sentido dentro dessa perspectiva. Então, um dos pontos fundamentais é o corpo desse mal-estar. E o segundo ponto do mal-estar, a gente pode perceber que é o campo exatamente das compulsões, né? Em que existem muitas compulsões, inclusive no campo da ação, que vão se concretizar, digamos, nos atos de violência, como existe no cyberbullying, por exemplo, né? E até mesmo nas compulsões que existem em várias dimensões, até mesmo as compulsões alimentares que voltam para o corpo, as compulsões psíquicas,
em relação ao próprio uso do celular, dos aparelhos eletrônicos, né? Então é uma compulsão também, você não consegue viver sem aquilo de certa maneira. Então há uma compulsão, né? E há a questão do excesso, né? Como eu falei, essa questão da intensidade, da ação, dos excessos. E aí esses excessos, as intensidades, elas se remetem a várias coisas, inclusive ao campo dos afetos. Não é à toa que chega ao campo das depressões, né? O quanto que as redes sociais, elas tendem também a ter um alastrar tão significativo de transtornos psíquicos voltados a ansiedades, depressões, esses quadros clínicos que hoje já são tão costumeiros, né, de serem falados. E aí Simara tocou num ponto que é a questão da imagem, do corpo, e a gente vê diariamente pessoas próximas a nós que colocam uma foto, por exemplo, e fazem toda a modificação do seu corpo para gerar uma aceitação para as pessoas que estão vendo, só que aí você está vendo outra pessoa, você não está se autoaceitando, e aí vem o que as pesquisas nos dizem. O maior número de pesquisas que a gente vê atualmente no Google é pessoas, principalmente mulheres, pesquisando como emagrecer em uma semana, como perder 10 quilos em 5 dias. Então, assim, é algo extremamente sério e que, infelizmente, o sistema capitalista e o sistema que valoriza apenas a imagem, colocando famosos para fazer propagandas, etc., as pessoas internalizam aquilo e desejam ser como aquilo. E a Simara também tocou no outro ponto que eu acho que é nosso, né? Principalmente, assim, nós que somos muito jovens, somos muito apegados, que é a questão... Por exemplo, eu tava percebendo que quando eu acordava, eu queria logo meu celular. Quando eu não estava com meu celular, eu ficava com até falta de ar. Eu disse, não, o que tá acontecendo? Taquicardia, falta de ar. Exatamente. Aí entra no ponto que nós vamos falar agora. Como se dá essa dependência virtual, né? Como você pode identificar que está tendo uma dependência virtual? E aí, inclusive, esse é um dos pontos, né? Tem o grande DSM, que é um manual que os psiquiatras e alguns psicólogos usam para trazer os quadros, né, clínicos. E é interessante porque ele se atualiza com o passar do tempo, e uma das atualizações trouxe recentemente essa, né? De que agora existe a compulsão ao uso dos aparelhos eletrônicos, né? Então, realmente já é um quadro nosológico, já é um quadro clínico consolidado, né? Então, já existe realmente esse transtorno. E aí, quais são, digamos, as principais características? Os principais sinais, né? Os principais sinais. Na verdade, sinal é aquilo que a gente consegue perceber, que se percebe no comportamento do outro. Então, o que se percebe é isso. A Andressa tá aqui comigo, mas tá com o celular o tempo inteiro, né? A gente vai no shopping e vê os adolescentes, os jovens que estão entre grupos, estão entre pares, mas que estão com o celular o tempo inteiro. Pessoas que estão comendo, estão com o celular, estão tirando foto da comida. Então, a gente consegue ver. Sinal é aquilo que a gente consegue visualizar no comportamento do outro, né? Então, os sinais são esses, aquilo que a gente vê. Pessoas que realmente estão lá como que a extensão do corpo. Vamos usar aqui a perspectiva do celular, né? Então, o celular como uma extensão do corpo a todo momento, né? Porque, inclusive, existem partes do nosso corpo que a gente não usa a todo momento. O celular não seria uma dessas partes. Seria uma parte que usamos a todo momento, que levamos, inclusive, a momentos que seriam íntimos, como ao banheiro, né? Então, existem momentos que seriam privados, mas que com o celular não existe mais essa diferença entre o que é público e o que é privado. Não existe, né? Então, o que é sinal é isso, é o que é visualizável. Eu acho que vocês conseguem visualizar isso muito bem. Se vocês pararem para analisar alguns minutinhos do dia de vocês, conseguem perceber isso. Na aula, a todo momento. Agora, os sintomas, né? Sintomas é aquilo que alguém relata, né? Quando o paciente chega na clínica e relata verbalmente o que ele sente sobre quando ele está com essa perspectiva do celular, né? Quais são as angústias que ele sente, por exemplo, pela falta ou pelo excesso. Então, quais são os principais sintomas?
aquilo que tu relatou, perceber que fica com taquicardia, sentir-se ansioso ou angustiado ou frustrado por algo que aconteceu numa rede social, por exemplo, né? Ou então quando cria uma expectativa de algo que é muito específico de um campo, de uma rede social e não necessariamente da vida real, né? Então é você criar realmente uma perspectiva imagética daquilo, né? Da rede social. É como se houvesse um outro eu. A gente, como se houvesse a formulação realmente de uma fantasia e que ali fosse uma outra Andressa, uma outra Simara. Então a gente percebe que é algo até mesmo do campo de uma paranoia, né? Então é um dos sintomas que a gente consegue perceber. Então a gente percebe ansiedade, angústia, né? Muitas perspectivas voltadas também para um relato da falha, inclusive, da própria linguagem das pessoas. Isso também é um sintoma, porque, como eu falei, né, o corpo, o campo do excesso, da ação, né, até mesmo do campo das intensidades. Outro ponto que a gente consegue analisar nesse sentido é o quanto que tem trazido falhas no processo de pensamento e no processo de linguagem, né? As pessoas hoje vão ficando cada vez mais empobrecidas, tanto no seu processo de pensar quanto no seu processo de comunicação. Então, em relação aos principais sintomas, né, que a gente pode elencar no sentido dos critérios diagnósticos para o uso da dependência da internet, são 8, né? O primeiro, a gente consegue perceber que são a preocupação excessiva com a internet. É o primeiro sinal diagnóstico, sintoma diagnóstico. O segundo é a necessidade de estar sempre aumentando o tempo concedido ao uso da internet, estando online sempre cada vez mais tempo para satisfazer as necessidades. O terceiro é exibir a irritabilidade ou mostrar-se deprimido quando não conectado. O quarto é a presença da irritabilidade, né? Como eu falei, exibindo esforços para diminuir o tempo e não conseguir. Então acaba tendo uma frustração nesse sentido. O quinto é quando o uso da internet ele é restringido, apresentando a labilidade emocional. Então o sujeito, ele realmente, quando ele tem a restrição, ele acaba ficando realmente confuso, ele acaba tendo sensação de temporalidade deprimida, todo esse sentido acaba sendo prejudicado. O sétimo, ele vai ter prejuízo no sentido do trabalho, das relações afetivas. E o oitavo é quando ele passa a perceber que precisa mentir para os outros sobre o tempo, sobre o uso em que ele fica conectado na internet. Então, realmente, são esses principais sintomas que se usam para elencar os critérios diagnósticos para a dependência da internet. Então, um paciente, dentre esses 8 sintomas, quando apresenta 5, a gente já consegue fechar mais ou menos o diagnóstico dentro dessa categoria nosológica. E é incrível que Simara elencou, porque às vezes quando nós nos tornamos dependentes virtuais, que era o que eu me vi em todos esses sintomas, aí as pessoas diziam, né, principalmente os mais velhos, só vive no celular, não sai do celular. E você se irrita, você se torna agressivo. Sim. Quando alguém percebe isso em você, né? Se torna muito chato. Mas aí, quando você se percebe que está acontecendo realmente essa dependência, você tem que saber a necessidade de parar, a urgência de se limitar o tempo na internet. E aí a gente já volta para outra questão com a Simara, que é perguntando assim: as pessoas deixam de viver, de se aproximar da sua realidade, de conversar com amigos, de sentar numa praça, numa calçada, explorar outras conversas com pessoas mais velhas, enfim, deixa de viver esse contato físico para ficar no contato virtual. E aí a gente pergunta por quê? Seria um refúgio ou é por prazer? Por que as pessoas fazem isso? Essa é uma questão interessante, Andressa, porque realmente esse comportamento ele não é à toa, não acontece de maneira desprogramada, né? Não acontece de maneira aleatória. Hoje a gente pode falar, até usando o Bauman, né, que é um sociólogo polonês. Tudo líquido.
a questão da liquidez da sociedade, dos relacionamentos, que é da ordem do efêmero, né? Em que nada mais é solidificado, inclusive nas relações. Então a gente percebe que esse campo do efêmero, do imediato, do imediatismo, ter um controle sobre tudo, faz com que haja esse afastamento físico. Porque se eu converso contigo por WhatsApp, ou por direct, ou por Instagram, eu consigo apagar, controlar, eu consigo prever, que então eu tenho um controle ali. No diálogo aqui verbal eu não tenho um controle, não há essa previsibilidade, né? Não tem como voltar atrás, não tem nada. como voltar atrás, né? É mais da ordem do significante, é mais da ordem do simbólico. Aqui não, é da ordem do real, do direto. Então perde-se muito. Até mesmo no campo da linguagem, a gente não se comunica mais só por palavras, do campo da linguagem escrita. Hoje, se a gente for parar para se perceber, comunica-se muito mais por imagem também. É figurinha, é meme. Então, até isso acaba havendo também empobrecimento. Mas é disso que a sociedade tem demandado. É uma preguiça, dá preguiça de socializar-se, né? Uma preguiça de conversar, preguiça de sair. Se eu posso ficar conversando no WhatsApp enquanto eu faço outra coisa, porque se eu estou aqui conversando contigo, eu estou conversando contigo. Mas eu posso estar conversando contigo no WhatsApp e ao mesmo tempo estar no Instagram, ou vendo um filme, ou fazendo outra coisa. Então eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o incrível também é que muitas vezes você pega uma amizade virtual e aquela amizade supre o que você não tem pessoalmente. Sim. Porque você sabe que você não sabe nem se vai ver um dia essa pessoa, confia em contar tudo pra essa pessoa, só que você se esquece que essa pessoa e até mesmo você só tá mostrando o que você quer. Exato. Né? Você tá mostrando o que você quer. E aí acaba que surge um sentimento dali, uma dependência daquilo, só que muitas vezes não é o que realmente aparenta ser. Exatamente. E é aquela questão, como eu te falei, é como se fosse realmente o campo do espetáculo. Eu construo uma imagem. Então, se eu construo essa imagem, eu consigo manipulá-la, né? Então, numa conversa verbal, eu não consigo manipular essa imagem porque algo vai falhar. Algo vai faltar e isso vai ficar nítido. Já na linguagem por comunicação na internet, nas redes sociais, não. Isso não dá margem ao erro, digamos assim, à falta. Há um controle da quantidade de palavras que se coloca, de letras de interrogação, de exclamação. Então tudo tem que ser muito bem arquitetado, programado para ser bem específico, né? E é interessante porque falando dessa perspectiva do que é líquido, desse efêmero das relações, em toda a relação hoje atual, se a gente para perceber, há o obsoletismo programado. Que é isso? É que tudo quando a gente começa, até mesmo o celular, os aparelhos tecnológicos. Você sabe que você compra um celular, um notebook, um eletrônico, ele vem com um destino programado. Ele vai servir de uso por 1 ano, 2 anos, 3 anos e logo você vai ter que trocar. Você sabe disso. O nome disso é obsoletismo programado. E isso que acaba sendo desenvolvido no campo da tecnologia também perpassa o campo das relações. Então, eu começo a ser tua amiga, mas eu sei que nossa relação vai ter um limite. Sim. Vai ter um fim. Então, isso também é da liquidez. Então, se eu começo um relacionamento contigo, eu começo no momento em que tu vai ter que ser útil pra mim e tu vai ter que suprir a minha demanda, né? Tu vai ter que ter essa utilidade, suprir a demanda, vai ter que servir pra mim de alguma coisa. Se não servir, eu te descarto. Porque como a gente falou desse corpo ser consumível, se é uma mercadoria e não me é útil, eu descarto. Como eu descarto qualquer outro aparelho eletrônico e troco por outro. Então, ao descarte, troco por outro. E isso se aplica às relações afetivas em todos os campos. Em todos. E isso também é realmente um dos grandes marcos nas relações, nessa hipermodernidade. E aí surge o que ontem eu tava lendo uma matéria que era uma entrevista e o título da matéria era "Seja paranoico. Tome cuidado com o que você vai falar nas redes sociais, o quanto você abre sua vida nas redes sociais." E aí, quando eu acabei de ler essa matéria, que eu entrei no Facebook, eu vi lá uma pessoa mostrando tudo da sua vida, falando do seu relato todo, dizendo que as pessoas que o seguiam necessitavam saber daquilo e tudo mais, só que você não sabe como a outra pessoa está olhando aquilo. Você não sabe por que essa necessidade de você estar se abrindo para as pessoas, de estar para o público, né? Porque é uma coisa muito íntima da gente, a gente coloca
tudo nas redes sociais. Então, assim, a gente pode afirmar que sim, as redes sociais podem gerar um transtorno, né? Algum problema psicológico. Na verdade, pode suscitar várias questões, porque hoje as internet, as redes sociais, elas são inclusive marcos na construção da nossa identidade, da nossa subjetividade. Então, se elas podem construir a subjetividade, elas também vão ter marcas deletérias, como transtornos psíquicos, né? E aí, né, tu falou, seja paranoico. Acaba que todos nós já somos paranoicos nesse sentido. E é interessante, porque nisso é que hoje não há mais o limite entre o espaço público e o espaço privado, né? Nas redes sociais não há muito essa perspectiva limítrofe, porque se em outrora a gente escrevia diários e ficava guardado as 7 chaves, hoje a gente escreve em Facebook, em Fotolog, em vlog, e aí vai. Não há mais isso, né? Então começa a se suscitar que percebe-se que a gente vive também nessa sociedade do voyeur, ou seja, de sempre telespectadores, né? E de pessoas exibicionistas, que têm a necessidade do olhar do outro para se constituir subjetivamente. Então há sempre essa dupla constituição. E aí, pessoal, vocês estão vendo o quanto é um assunto sério a questão da saúde mental nas redes sociais. E a gente tem que ter muito cuidado também com o que vai ser dito, com o que vai ser mostrado, porque rede social é um lugar do povo. Eu acho que é o único meio assim que é muito democrático, né? Muito transparente, tudo que você diz, tudo que você fala. E isso pode se voltar muito contra você, né? Futuramente ou na atualidade, no seu futuro, no seu presente. Então é preciso ter muito cuidado com o que se diz, muito cuidado com o que vai postar e muito cuidado com o que vai ler, o que vai ver nas redes sociais, né? Então a gente vai encerrar mais um Mil Conversa, um papo muito bom que a gente não queria, mas temos que colocar um fim aqui na conversa. E aí, Simara, por favor, gere aí uma reflexão para a nossa maioria jovem, para quem estiver nos assistindo nesse momento, sobre esse uso das redes sociais, e aí você se divulga, faz o que você quiser. Então, acredito que o principal ponto que eu posso indicar é realmente uma reflexão crítica sobre até que ponto o uso da internet tem sido prejudicial na singularidade de cada pessoa, né? Até que ponto tem trazido mais prejuízo do que satisfação e ganhos. Fazer realmente uma análise dessas perspectivas críticas, né, sobre o uso, se tem sido abusivo, se não tem, e a partir disso perceber, né, que o uso da internet nesse sentido, ele não é o único modo da construção da sua forma de ser no mundo, né? A construção da subjetividade também abarca outras coisas. Não é só a internet, não é só o uso das redes sociais. A gente constrói um perfil na rede social e basta aquilo. Não. A nossa construção identitária é um processo constante na nossa vida. Não é uma coisa fechada, unificada. Não é uma coisa que é dita, né, só apenas em um número limitado de palavras. Não, é uma construção que vai para nossa vida, né, é vitalícia. Então a gente perceber sempre essa perspectiva, analisar criticamente isso, perceber até que ponto, né, essas perspectivas elas têm sido influentes e realmente, como eu falei, analisar propostas, outras formas de funcionamento, outras formas de satisfação, outras formas de atuar na vida, ler um livro, buscar conversar com amigos, fazer coisas diferentes no cotidiano, em que você consiga usar o celular como uma coisa a mais e não como apenas aquilo. Então fica a dica, gente, que a gente não está mandando vocês abominarem as redes sociais. De forma nenhuma, a gente sabe que é algo prazeroso, que é algo legal. Não tem como, faz parte do nosso contexto atual, é impossível. Tá inerente, já é totalmente ligado a gente, é só ter o cuidado, né? O zelo consigo mesmo, com sua saúde mental, filtrar o que você vai ler, filtrar o que você vai publicar. Ter muito cuidado, mas conheça sim novas pessoas, interaja, mas não deixe o contato físico, o contato pessoal acabar na sua vida, ser excluído da sua vida. E aí, Simara, divulguei sua clínica, a gente aqui é na cidade de Juazeiro do Norte, né, Ceará.
E Simara é na psicanálise. Então, gente, só isso mesmo. Gostaria de agradecer o convite, a Andressa, né? Quem quiser assistir minhas aulas na URCA, estou lá. Estou lá. Sempre é um prazer ministrar aulas para meus alunos, meus educandos. Estou também com atuação clínica no Juazeiro, então também eu acho que é um campo muito prazeroso na minha atuação. E é isso, muito obrigada pelo convite, espero ter contribuído minimamente para a reflexão crítica de vocês sobre o assunto e obrigada novamente. Nós que agradecemos essa mulher maravilhosa, gente, é linda, né? Roubou todo o brilho aqui. E é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Biolodúvidas. Likes e compartilhamentos, comentários são muito fundamentais para o canal continuar crescendo aqui no YouTube. Sigam a Simara no Instagram, a gente vai estar colocando aqui embaixo na descrição o Instagram dela. E visitem também nossa universidade um dia, né? Que eu sei que a maioria não é do Ceará. Um forte abraço, um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.